Muito bom estar aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler versículo 1 ao versículo 4. Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Deus continue abençoando o pastor Renério, Rei Filho, Leonice, minha mãe, e todos os demais. Todos acharam? Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Como os irmãos sabem, a carta aos Hebreus foi escrita para os judeus que haviam se convertido a Cristo, haviam abraçado a fé em Cristo. Essa decisão deles acabou provocando uma perseguição muito grande por parte dos judaizantes e também eles acabaram sofrendo a perseguição por meio do Estado. E aí muita coisa começou a acontecer com eles, presos, tendo seus bens espoliados, queimados, outros ainda morreram de forma bem violenta. E toda essa pressão, todo este clima de sofrimento e de provações estavam fazendo com que os irmãos fossem tentados a desistir da fé. Mas não era desistir da fé para não crer em nenhum Deus, para se tornarem ateus, mas era desistir da fé em Cristo Jesus e voltar à fé na antiga religião, na religião judaica. Então, eles estavam correndo o sério risco de deixar de seguir aquilo que era maior, Jesus, para voltar para aquilo que era menor. E aí, por causa disso, para evitar que os irmãos cometessem tamanho erro, voltando o caminho, ao invés de irem seguindo na fé, o escritor aos Hebreus, escreve esta carta, primeiro, para motivá-los a voltar, segundo, para exortá-lo e mostrar o perigo que eles estavam correndo, porque abandonar a fé em Cristo era abandonar o próprio Deus, era abandonar a graça. E o escritor aos Hebreus diz, eles devem ter cuidado, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E, meus irmãos, é incrível como diante de pressões, de sofrimento, nós também somos tentados a abandonar Cristo e buscar coisas menores do que Cristo. Somos tentados a abandonar Cristo e procurar refúgio no dinheiro, procurar refúgio na saúde, procurar refúgio na política. É incrível como diante de sofrimentos somos tentados, em primeiro lugar, a abandonar Cristo por coisas que são bem menores do que Ele. E aqui, tudo isso estava acontecendo porque os irmãos, por meio do sofrimento, não estavam conseguindo ouvir a voz de Deus. Eles estavam agora buscando ouvir a voz de Deus, aonde Deus não mais falava. Por isso que a carta aos Hebreus começa dizendo assim: havendo Deus outrora falado. A ênfase no início da carta é a voz de Deus. Deus fala. E o que é que vocês estão precisando agora neste momento de sofrimento? Ouvir a voz de Deus. E qual tem sido o grande problema de vocês? Vocês estão buscando ouvir a voz de Deus, onde Deus não mais fala, através de fontes erradas. E esse também é o nosso problema
quando estamos em grande sofrimento, em grande provação, somos tentados a ouvir, a buscar ouvir a voz de Deus em lugares onde Deus não fala. Por isso que o escritor aos Hebreus começa com a ênfase sobre a voz de Deus. Deus fala. No meio do sofrimento, vocês estão querendo desistir, porque vocês não estão ouvindo a voz de Deus. E estão buscando a voz de Deus em lugares errados. Estão buscando ouvir a voz de Deus por Moisés, pelos anjos, pelos sacrifícios, por coisas que, por meio de Cristo, cumprindo as profecias, na cruz, se tornaram arcaicas, atrasadas. Vocês estão buscando ouvir a voz de Deus agora nas sombras, quando na verdade Deus fala agora pelo seu Filho, que é luz. Por isso que o escritor aos Hebreus começa com a sua ênfase na voz de Deus e na afirmação que Deus fala. Na verdade, Deus sempre falou. Olha o que ele diz: havendo Deus outrora falado. Deus fala. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, mas a voz mais poderosa é a voz de Deus. Deus fala. Existem muitas vozes no mundo, mas a voz mais forte do mundo é a voz de Deus, e é ela que devemos ouvir. Deus fala. E a voz de Deus é poderosa, e é ela que devemos ouvir. Olha o que diz o salmista no Salmo 29, versículo 3 ao versículo 9. A voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja, sobre o imenso mar o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilho selvagem. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques, e em seu templo, em consequência da sua voz, todos proclamam glória. Deus fala. O problema é que no sofrimento, os hebreus estavam buscando ouvir a voz de Deus em lugares onde Deus não mais fala, por meio de instrumentos que Deus não mais autorizou que busquemos ouvi-lo. E antigamente, Deus falou de várias maneiras, como o escritor aos Hebreus aqui diz. Ele falou pelas leis, pelas instituições, pelas cerimônias, pelos reis, pelos juízes, pelos sacerdotes, por visões, por revelações angelicais, por sonhos, por jumenta. Deus falou de várias maneiras aos pais. Antes de Cristo, Deus usou todos esses meios. Mas hoje, de que forma Deus fala? Deus fala pelo Filho. A única fonte autorizada de onde devemos buscar ouvir a voz de Deus é pelo Filho. Versículo 2 diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E esse é o grande problema. Quando estamos passando por grandes provações, buscamos ouvir a voz de Deus em lugares aonde Deus não fala. É incrível, esses dias até em tom de brincadeira, eu postei um vídeo de um cidadão que é bem conhecido numa região do país, e ele tem o dom de adivinhação. Então, se você chega lá na igreja dele, ele sabe o número do seu CPF, da sua identidade, ele sabe seu nome. Inclusive, ele bota até dificuldade para mostrar, por meio da dificuldade que ele coloca, o quanto ele é capaz de descobrir quem você é. Por exemplo, chegou um cidadão lá na igreja dele e ele perguntou: o seu nome eu acho que foi Mateus, o seu nome é Mateus? O cara: não, você conhece Mateus? Também não, então abra Mateus tal e tal. E lá estava o nome Emanuel, o nome que seria dado, e ele será chamado Emanuel. E o nome do cidadão era Manuel.
Eu pus só a metade do vídeo, e aí um montão de gente no direct, me malhando. O senhor está tocando nos profetas, o senhor está mexendo com quem não devia, o senhor vai morrer. Eu disse, misericórdia. Então, como eu vi que estava provocando muita contenda, eu apaguei a postagem. Mas me assustou como as pessoas gostam de ouvir, de buscar ouvir a voz de Deus por meio de lugares onde Deus não fala, por meio de pessoas que Deus não usa, por meio de mecanismo que Deus não autoriza que busquemos a voz dele. Deus não autoriza buscarmos a revelação da divindade por meio de cartas, por meio de búzios, por meio de descida de espíritos, por meio de adivinhações, por meio de falsos profetas. Deus só fala por meio do Filho. E como é que ouvimos Deus por meio do Filho? Quando o Evangelho é pregado de forma verdadeira, de forma bíblica. O problema é que as pessoas vão buscar a Deus na hora das provações, ouvir a voz de Deus por meio de pessoas erradas, religiões erradas, meios não autorizados, meios condenados por Deus. Consulta dos mortos, por meio de santos católicos, por meio de rosário, de terço. Nenhum instrumento substitui o Filho. Deus fala por Jesus. E como é que eu ouço Deus? Quando Cristo é proclamado pelo verdadeiro Evangelho. A Bíblia é o único meio que eu tenho para usar, para ouvir a voz de Deus. Se você tem buscado ouvir a voz de Deus em outros lugares, por meio de uma religião, por meio de instrumentos, por meio de uma ideologia, você está buscando ouvir a voz de Deus por lugares onde Deus não fala. Os hebreus estavam voltando, já que a fé em Cristo está provocando tamanho sofrimento, vamos voltar para Moisés. E o escritor aos hebreus diz, Moisés é menor. Vamos voltar aos anjos, os anjos são menores. Vamos voltar aos sacerdotes, os sacerdotes são menores. Quem é maior do que Moisés? Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior que os sacerdotes. Jesus é maior do que todos os sacrifícios. Busquem ouvir a voz de Deus pelo Filho. E aí, já nos 4 primeiros versículos, o escritor aos Hebreus nos dá pelo menos 7 razões pelas quais devemos ouvir Deus por meio de Cristo apenas. Olha o que ele diz. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, lembrando que o termo aqui, últimos dias, diz respeito desde o momento da encarnação até o retorno de Cristo. Estamos nos últimos dias, desde o momento que Cristo nasceu, foi ali inaugurado os últimos dias. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, e olha quem é este Filho. E o motivo pelos quais nós devemos ouvir somente Ele. Primeiro, porque Ele foi a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Por que eu devo ouvir Jesus apenas? Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. A palavra herdeiro significa senhor, possuidor, soberano. Jesus é o dono de tudo. Deus, o Pai, deu tudo para o seu Filho unigênito. Tudo que você vê nesta terra, tudo que pertence ao universo, de coisas materiais, de coisas espirituais, pertencem a Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, capítulo 1 de Efésios, versículo 10, Deus o Pai está fazendo com que todas as coisas venham convergir nele, no Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Agora me diga se é sábio você deixar de ouvir o herdeiro de todas as coisas, Jesus Cristo, para ouvir deuses falidos, deuses que nada têm,
Ele é o herdeiro de todas as coisas, e quando ele começou o seu ministério, Jesus, ele provou ser o herdeiro de todas as coisas, porque quando ele chegou mandando em tudo. Olha o recado que ele manda para João Batista, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 5. Digam a ele, a João Batista, Jesus está dizendo, digam a ele, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Era como se Jesus estivesse dizendo, João Batista está com dúvida de quem eu sou, diga que eu sou o dono de todas as coisas, o meu Pai está me dando de volta aquilo que sempre foi meu. Olha o que o salmista diz em tom profético, Salmo 2, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Deixar de ouvir Jesus, o herdeiro de todas as coisas, é uma tolice. Uma segunda razão pela qual devemos ouvir Jesus é porque ele é o criador de todas as coisas. Olha o que diz, pelo qual também fez o universo. João, começando o seu evangelho, capítulo 1, versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é criador de todas as coisas. Do menor grão de areia até o mais gigantesco astro do universo, Jesus é o criador de tudo. Agora, olhe para mim, meus irmãos. Veja se não é tolice. Deixar de ouvir Deus pelo Filho Jesus. O único meio autorizado que temos de buscar para ouvir a voz de Deus. Deixar de ouvir Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. Deixar de ouvir Jesus, que é o criador de todas as coisas, para ouvir coisas menores. Para ouvir outras vozes que não confortam a alma, que não consolam a alma, que não dá calma. Mas existe uma terceira razão pela qual devemos ouvir apenas Jesus. Porque ele é o resplendor da glória. Versículo 3. Ele é o resplendor da glória. Aqui glória está falando de majestade, característica de divindade de Deus. E ele revelou isso. E João disse, capítulo 1, versículo 14, vimos a sua glória. E no Monte da Transfiguração, não é, o próprio Pedro, em sua carta, diz que eles tocaram na divindade, viram a divindade. Quem é Jesus? Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a luz de Deus. Ele é o reflexo de Deus. E não somente isso. Em quarto lugar, devemos ouvi-lo porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Já disse um grande teólogo que Jesus é a melhor fotografia de Deus. Meus irmãos, olhe para cá. Veja se não é tolice. Deixar de ouvir Jesus pelo Evangelho para ouvir adivinhadores. Para ouvir esse tipo de cidadão que tem poder de adivinhar seu CPF. Porque isso até os mágicos do Egito faziam e faziam com maior maestria. Parece que os demônios que tinham nos mágicos do Egito eram mais nobres que o demônio que habita nesses cidadãos por aqui. Eles transformavam também varas em serpentes. Agora me diga, vale a pena deixar uma igreja que prega o evangelho bíblico, onde você pode ouvir a voz de Deus, por meio do Filho, para ir para lugares onde Deus não fala, onde as vozes lá, ao invés de confortar você, direcionar você, confunde você, atribula você, perturba você, oprime você. A voz de Deus não oprime, a voz de Deus liberta, a voz de Deus santifica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, é a tua palavra, é a verdade. Deixar de ouvir aquele que é
o resplendor da glória, a expressão exata de quem é Deus. Para ir atrás de orientação por horóscopo, orientação por falsos mestres. Mas em quinto lugar, eu devo ouvir apenas Cristo, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Olha o versículo 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus irmãos, Jesus sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Essa expressão significa dizer que ele carrega todo o fardo do universo sobre os ombros. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz: nele tudo subsiste. Ele não somente é herdeiro, ele também é criador com o Pai de todas as coisas. E ele que é herdeiro e criador com o Pai de todas as coisas, é ele quem sustenta, pelo poder da sua palavra, todas as coisas. Sejam as ações do universo, seja o roteiro da história, tudo é sustentado pelo Filho. Ele é o sustentador de todas as coisas. Colossenses 1, 15 e 17, para ficar mais claro, 15 ao 17. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olhe para cá. Talvez você está passando por um momento de tribulação muito grande. E você está dizendo assim: Deus, fale comigo. E talvez nesse momento de tentação você está querendo desistir de ser crente, desistir da fé, desistir até da vida. Mas talvez procurando as últimas saídas, você está buscando a voz de Deus, aonde Deus não fala. E Deus está bem pertinho de você. Deus está querendo falar com você. Na verdade, Deus já está falando com você, só que você não está prestando atenção. Deus não para de falar pelo Filho. E aonde é que encontramos a voz de Deus pelo Filho? No Evangelho, na Bíblia, nos 66 livros, e de forma direta pelos 4 Evangelhos. E por que vale a pena ouvi-lo? Ouvir apenas o Filho, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata de Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas, inclusive da sua vida, da sua história, da sua família. Seria tolice deixar de ouvir aquele que sustenta todas as coisas para ouvir coisas que nem a si mesmo se sustenta. Esses dias chovendo muito lá, na Paraíba, chovendo muito mesmo. Eu passei na frente de uma igreja e eles iam fazer uma procissão. Desculpa se você é dessa igreja, eu tenho que comentar sobre isso. E aí estava tudo pronto para sair e muito arrumado. Fizeram com excelência. Arranjos no carro que ia levar a imagem. Mas, meus irmãos, quando a chuva caiu, não ficou ninguém, só o santo. Os seguidores dos santos entraram dentro da igreja e o santinho lá fora levando a maior chuva do mundo. Eu digo, meu Deus, olha em quem eles põem a confiança. O meu Cristo é quem sustenta todas as coisas. Nenhum carro precisa levá-lo, ninguém precisa levá-lo nos ombros. É Ele quem carrega o universo em seu próprio ombro. É Ele quem guia a história, quem cuida da minha história individual, da história da minha família, da sua história, da nossa história, da história da nossa nação, de todas as nações. É Ele quem sustenta todas as coisas. Não somente isso, mas em sexto lugar, devemos ouvir apenas o Filho. Porque somente Ele fez a purificação dos nossos pecados. Olha como vai terminando o versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 2 diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
A morte de Cristo pelos nossos pecados é celebrada nos céus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 12 diz assim: e eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Eu devolvi apenas Cristo, porque somente Ele fez a purificação dos meus pecados. É tolice deixar de ouvir Jesus para ouvir aqueles que não podem salvar você dos seus pecados. E por fim, em sétimo lugar, devemos ouvir Jesus porque somente Ele está na melhor posição para nos ajudar. Olha como termina o versículo 3. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nenhum sacerdote da antiga aliança ministrava sem estar de pé. Ele tinha que estar de pé para ministrar o sacrifício, pois sua obra nunca terminava. Mas Jesus ofereceu apenas um sacrifício, e depois de ter oferecido esse sacrifício, sentou-se à direita de Deus nas alturas. Olha a dupla posição estratégica de Cristo. Primeiro, ele está assentado à direita de Deus. E está à direita de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 34, que Cristo foi assentado à direita de Deus e intercede por nós. Sentar-se à direita de Deus significa ter a mesma autoridade de Deus. E Jesus disse: toda autoridade é me dada no céu e na terra. Agora, ele não somente está à direita de Deus, ele está à direita de Deus nas alturas. Ele é a última instância do universo. Ele é o exaltado sobre todo nome. Ele está acima de todo principado, potestade e poder. Agora me diga, meus irmãos, deixar de buscar a Deus por meio de Cristo, deixar de ouvir a Deus por meio de Cristo, que é o único em posição estratégica para nos ajudar. Olha o que o escritor aos Hebreus mais à frente vai dizer, capítulo 10, versículo 12 ao 15. Jesus, no entanto, oferecendo para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Olhe para cá. Talvez você está meio desorientado, cansado. Vou desistir, pastor. Esses dias, depois de muito relutar com uma pessoa, depois de muito dar conselho a ela, para que ela abandonasse algumas amizades, abandonasse alguns meios de comunicação que ela usava, ela não quis, e acabou que as vozes do mundo acabou conquistando ela, e ela abandonou a voz de Deus. É incrível como é de repente. No momento que você abandona Deus, o diabo aproveita aquela oportunidade ali para detonar a pessoa. Eu fico olhando, meu Deus, que tolice. Como é que alguém abandona a voz de Deus por meio de Cristo? E Cristo falando diariamente, constantemente, pelo Evangelho. O Evangelho quando é cantado em um hino bíblico. O Evangelho quando é pregado por meio de um pregador fiel. O Evangelho quando é lido nas Escrituras. Como é que você abandona isso? Isso que é a única coisa que conforta, que vivifica, que renova, que cura, que restaura. Somente a voz de Deus é poderosa para salvar, para perdoar, para santificar. Somente a voz de Deus, Cristo Jesus, é poderoso para nos tirar de enrascadas. E como é que alguém desiste de Deus, desiste de Cristo, para buscar conforto e saída em coisas menores?
E talvez hoje à noite você está tentando desistir de Deus, de Cristo, da fé, voltar para o mundo, voltar para as trevas, voltar para as antigas amizades. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode até voltar agora, mas você vai voltar para coisas menores, e coisas menores não satisfaz, só quem satisfaz é o grande. Jesus é o grande, Jesus é o maior, Jesus é o mais poderoso, Ele é o único que pode lhe libertar dos seus pecados, das suas aflições, das suas angústias. O mundo lhe oferece cachaça, maconha, cocaína, roubo, vida perigosa. O Evangelho oferece a você Jesus, Jesus Cristo, o Senhor, o Cordeiro. O que você precisa é ouvir a voz de Cristo. A carta aos Hebreus é um convite para que aqueles que estão tentados a desistir voltem a ouvir a voz de Deus. E Deus fala. E fala por meio de Cristo. E para concluir, talvez você me pergunte: pastor, e se eu ouvir a voz de Deus, o que é que Deus pode fazer por mim? E se eu ouvir a voz de Cristo hoje, o que é que Cristo pode fazer por mim? Ele pode salvar, Ele pode perdoar, Ele pode curar, Ele pode multiplicar, Ele pode lhe livrar, Ele pode lhe levantar, Ele pode lhe renovar, Ele pode lhe ressuscitar, Ele pode lhe usar, Ele pode lhe encher do Espírito, Ele pode lhe alegrar, Ele pode lhe fazer triunfar, Ele pode lhe guiar, Ele pode lhe ensinar, Ele pode lhe encorajar, Ele pode, encaminhar você por veredas da justiça agora. Ele pode entrar na sua casa, Ele pode restaurar seu casamento, Ele pode expulsar demônios, Ele pode libertar seus filhos, Ele pode, se você ouvir a voz dEle. Jesus é maior, Jesus é o mais forte. Não troque Jesus por coisas menores. A quem você tem ouvido nesses últimos dias? É incrível como tem crente que só fica ouvindo os jornais, a Globo e outros canais. Pode ver que esses crentes que se alimentam dessas informações desesperados. O mundo vai acabar. Tem crentes que ficam ouvindo os pessimistas, que só vem desgraça, que só vem lamento à frente. Mas é tão bom ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, Deus diz: eis que irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os serrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, para que possas saber que eu sou o Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o seu pastor. Quando a gente escuta a voz de Deus, Ele diz: levante-se, receba ânimo, seja corajoso, volte à batalha. Quando a gente escuta a voz de Deus, as coisas são diferentes, porque a voz dele trabalha no coração, na alma, na estrutura da gente, muda o nosso caminho, muda a nossa forma de pensar. Ouça a voz de Deus. Talvez você está ouvindo a voz do seu coração, talvez você está ouvindo a voz de demônios, talvez você está ouvindo a voz de falsos profetas. Mas hoje Deus convida você a ouvi-lo por meio de Cristo, Cristo por meio do Evangelho verdadeiro. E a voz de Deus vai fazer coisas poderosas em sua vida. Deixe-me perguntar, será que tem alguém aqui hoje à noite que ainda não é crente, ou que está afastado, mas que ouviu a voz de Deus? Tem alguém que ainda não é evangélico? Tem um sinal com a sua mão? Tem? Tem uma pessoa, obrigado. Tem mais alguém? Tem mais alguém que ainda não é crente e está aqui hoje? Tem? Tem alguém que está afastado? Pastor, afastado, eu vim hoje aqui. Tem alguém? Mais uma pessoa? Duas pessoas? Eu quero convidar a igreja para a gente cantar um hino. Vamos cantar? Glória a Jesus. Deus fala, e depois que Deus fala, todos no seu templo dizem glória.
Depois da voz de Deus, vem a voz da igreja louvando ao Deus que fala. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Dê lugar. Eu queria só que vocês fossem usados assim para cantar e morrer depois do culto. O crente está sempre se preparando para morrer, para ir para o céu. Glória a Jesus de Nazaré. Não é não, irmão? Então parece, ó irmão, toda vez que eu vou para o culto, eu vou como se fosse o último. Aí a gente é tomado daquele santo entusiasmo. Meu Deus, é tanto crente que crê em Jesus, mas não quer morrer. Meu Deus, quem quer morrer? Mas ninguém quer morrer. Então vamos cantar, já que a gente está vivo. Cante com a alma, cante vocês dois assim. Convoque a igreja para cantar. Guie a igreja para cantar. Vamos cantar o Deus que fala. Aleluia. Será que você pode abrir sua boca também e louvar ao Senhor Deus que fala? Aleluia, Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cante ao Deus que fala. Contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Escute só o violão. Esse Deus que fala e que fala pelo Filho prometeu voltar para buscar a igreja. Prometeu voltar para buscar aqueles que lhe pertencem. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a presença do Espírito Santo na igreja é uma prova que o fim dos tempos foi inaugurado. A presença do Espírito Santo na igreja, esse Espírito que lhe batizou, que lhe deu línguas espirituais, esse Espírito que lhe guia, que lhe conforta, que lhe consola, que lhe instrui, esse Espírito Santo é a prova de que Deus vai dar um fim a este mundo e uma nova vida, uma nova pátria, aqueles que creem nele. Aleluia. Agora você que está afastado, você que se distanciou do Deus que salva, não há outro. Você que ainda não o abraçou, não dá para perceber o tamanho do perigo em que você vive. Porque, meu amigo, o Espírito Santo é a prova cabal
de que Jesus vai voltar. E Jesus não precisa fazer mais nada para voltar. Tudo já está realizado. Tudo já está cumprido. Se ele não voltou ainda, é aquilo que Pedro diz: é porque ele está sendo longânimo para convosco. Por isso que essa noite eu quero convidar você que não é crente a sair do seu lugar e no ato de fé vir aqui à frente e receber a Deus, e receber a seu Filho Jesus, que é o Criador de todas as coisas, que é o herdeiro de todas as coisas, que é a expressão exata do ser de Deus, que é o sustentador de todas as coisas. Venha agora para Jesus. Venha, saia do seu lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Venha aqui agora. Você que levantou a mão, estou afastado, pastor. Venha aqui. Venha. Venha. Isso. Alguém o acompanha? Você que disse que ainda não é crente, veja que não é a voz da Assembleia de Deus que salva, é a voz de Deus por meio de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu estou lhe anunciando esta voz. É Ele mesmo que fala com você agora. Saia do seu lugar. Você que ainda não é crente, não viva mais nessa situação de perigo. Jesus pode voltar agora. E como disse a W. Tozer, ele comentando, ele disse que toda vez que via um poderoso morrendo, e ele olhava tantas homenagens, ele disse que começava a perguntar a si mesmo: e agora, meu irmão? E agora, meu irmão? Com que você vai gastar o seu dinheiro? Quem vai lhe acompanhar? E agora, meu irmão? Está vindo mais uma pessoa. Está se reconciliando com Jesus, mais uma pessoa. Cadê mais uma pessoa que não quer mais correr esse risco? Você está debaixo de poderes menores. Você é um poder menor. Sua capacidade é um poder bem menor. Jesus é maior. Venha para Jesus. Cadê a terceira pessoa? Tem mais alguém aqui que levantou a mão? Está vindo a terceira pessoa? Venha. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Cadê a quarta pessoa? Saia do seu lugar em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Venha você, a quarta pessoa. Está vindo a quarta pessoa. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. A voz do Senhor é poderosa. Cadê a quinta pessoa? A quinta pessoa. Venha. Você sabe como a voz de Deus é poderosa, porque a voz de Deus começou a bater no seu coração como um martelo, quebrando essa pedra. A voz do Senhor começou a queimar a sua alma. Você está aí, mas você está agitado, você está inquieto. O que é isso, pastor? É que esse lugar é esotérico, é mágico? Não, isso é a voz de Deus. Venha. Saia do seu lugar. Não queira correr mais essa vida, esse risco. Não queira mais andar nesta vida sem Cristo. Cadê você? Cadê você? Cadê a quinta pessoa? Venha. Venha. Seja liberta agora em nome de Jesus de Nazaré e saia do seu lugar. Venha. Ó Deus, venha. Meu viver. Venha agora em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas agora. Que cadeias do pecado sejam quebradas agora em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha. Que beleza. Toda a terra celebra-te.
seu lugar. Pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo. Pois tu és o Deus Criador. Escute. Quem além de Jesus pode lhe dar a alegria que você precisa? Quem além de Jesus pode satisfazer a sua alma? Quem além de Jesus? Quanto de álcool você precisaria ingerir? Quanto de drogas você precisaria usar? Quanto de aventuras você precisaria viver para ter a satisfação que você tanto busca? Você morreria na sua tolice. Só Jesus pode dar o que a sua alma precisa. Ele é a água que mata a sede. Ele é o pão que mata a fome. Ele é a alegria que todo coração precisa. Saia agora do lugar em nome de Jesus e o receba. O receba para sempre. O receba para a vida eterna. O receba para perdão dos pecados. O receba agora. Venha. Venha. O tempo não permite que eu vá mais à frente, mas vamos orar por estes. Você pode levantar sua mão. Está tendo alegria diante dos anjos de Deus. Oh glória! Oh glória! A voz do Senhor de verdade é poderosa. A voz do Senhor quebra corações. A voz do Senhor quebra cadeias. Olha aqui os despojos. Oh glória! A voz do Senhor arrancou almas da mão do valente, porque Ele é o mais valente. Pai, a Tua voz é poderosa. Obrigado, Senhor, por nos reunir hoje à noite aqui para ouvir a Tua voz, para adorarmos ao Teu nome. E louvado seja o Teu nome, Senhor, pelas Tuas muitas misericórdias, por resgatar, Senhor, estas almas eternas das mãos do nosso inimigo. Pai, já que as resgataste, perdoe, restaure, purifica, reconcilia, renova a aliança, alegra mais uma vez estes corações. Dai mais uma vez a eles fome de Ti, sede de Ti, sede pela Tua presença. Faz eles sentirem agora, Pai, a alegria da salvação. Dai a eles um coração quebrantado, um espírito contrito, um espírito voluntário. Pai, em nome de Jesus, é assim que oramos por estas vidas e Te agradecemos e Te pedimos, Deus, continue falando. Fala aos nossos corações, fala no meio da congregação, fala entre as nações, porque a Tua voz é poderosa.